Esse é o tempo, né? Geralmente, quando o pregador, quando o ministro, quando prega sobre o Apocalipse, ele usa muita expressão eu acho, talvez, suponhamos, é porque ele não tem convicção daquilo que ele está pregando. E eu até entendo, até porque o livro do Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro complexo, porque se trata do futuro, se trata das coisas que ainda vão acontecer. Haja vista que nesse tempo muitas coisas que estão no livro do Apocalipse já estão acontecendo, mas geralmente é coisas futuras. Então, a maioria dos ministros não consegue afirmar vai acontecer, é assim que vai acontecer. Talvez o pouco estudo sobre o livro do Apocalipse, talvez o pouco entendimento da geopolítica, talvez também a pouca revelação que teve a respeito dos últimos acontecimentos, traz essa incerteza dele afirmar, dizendo eu tenho convicção porque eu estudei, então vai ser assim, vai acontecer. Até porque vieram já muitos falsos profetas afirmando uma data para a vinda de Jesus e ficaram como falsos profetas porque não acertaram, né? A nossa geração provou aí a virada do milênio, né? 2012, né? Que 2012 que aconteceu o mega terremoto, teve um monte de gente que subiu as montanhas, né? E aí tem aqueles que se aproveitam dessa onda de terror, né? Para disseminar a heresia e afastar o povo da palavra, né? Eu sempre digo assim, essa questão de firmeza e clareza é usando a própria profecia. A Bíblia, a função do Apocalipse é revelar o futuro. Então, quando eu enxergo o mundo através do Apocalipse, você pode afirmar que é isso que vai acontecer, que é o que está acontecendo. Essa questão de datas, né, é muito preocupante. Eu sempre digo, qualquer pessoa que datar a volta de Jesus é um herege. Nós não temos respaldo bíblico. O próprio Jesus, quando foi indagado em Mateus 24, né, ele vai falar sobre os sinais. Atos 1, quando os discípulos, né, perguntam em Atos 1, será nesse tempo que o Senhor restaurará a sorte de Israel? Não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A única coisa que Jesus deixou para a igreja é vigiar em todo tempo, porque vocês não sabem. E aí você vê que a Bíblia deixa muito claro que a vinda de Cristo será algo repentino. De repente, como ladrão, como relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas Jesus disse que vai ser repentina, mas ele deixou o cenário profético, que mostraria com clareza o tempo da sua vinda, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são os sermões proféticos, né, que abrem o leque aí de todo acontecimento em torno dos sinais que antecedem a volta de Jesus e apontam para o período de angústia, de juízo, que será a tribulação e a grande tribulação. O Jesus ele nos deixou como se fosse uma bússola do que aconteceria, que evidenciaria a sua vinda ou o arrebatamento da igreja. Mas o que você entende sobre o arrebatamento? O arrebatamento é para a igreja e a vinda de Jesus é para os judeus? Ou será o mesmo, tem aquela expressão de arpazo e parousia, né? Arrebatamento e vinda de Jesus? Como é que funciona esse negócio que às vezes dá um nó da mente das pessoas? Da forma mais simples, é meio criticada essa teologia pelos reformados, né? Pelos tribulacionistas. Mas aí a gente tem a vinda de Cristo em duas fases. É essa questão, né? A primeira fase ele vem em secreto, e no secreto ele arrebata a igreja e traz o juízo sobre o mundo. Aí vem a manifestação da vinda, que é a segunda fase da vinda de Cristo, que aí ele vem com os santos. E aí vem para os judeus, que é o reino messiânico, o verdadeiro Messias, né? Que então a Bíblia diz em Zacarias, Apocalipse 1:7, que eles olharão para Cristo a quem transpassar e vão prantear como se pranteia pelo primogênito, porque então eles reconhecerão que aquele que foi transpassado na cruz é o Messias. Isso só acontece no Armagedon. E aí vem, né, o termo arrebatamento secreto. A gente tem que cuidar com esse termo, né? O arrebatamento secreto. A gente precisa entender que o arrebatamento da igreja é o rapto dos salvos. E aí a teologia pentecostal utiliza-se o termo arrebatamento secreto.
Mas quando a gente estuda no âmbito teológico, o arrebatamento não será secreto. Por quê? Porque os salvos verão a Jesus e a terra sentirá a ausência da igreja. Então, como é que vai ser secreto se isso daqui está aqui, eu coloquei aqui, você percebe que não está mais ali. Então, esse termo secreto a gente precisa avaliar, porque é um dos termos mais criticados pelos reformados. Mas a ideia seria a seguinte: Jesus leva os salvos e deixa os pecadores. Depois Jesus vem com os salvos, extermina todo o sistema da besta para implantar o reino milenial. Então Jesus vem e leva a sua igreja, invisível. O arrebatamento acontece nos ares. Depois Jesus vem com a igreja e todo olho o verá, né? E aí o termo da segunda fase da segunda vinda é para Israel. Então serão... Não existe outro arrebatamento, só existe um arrebatamento. Então, mas serão então 3 vindas? 2 vindas. 2 vindas. Vai ter... 2 fases da mesma vinda. Vamos lá. Então vamos lá. Nós estamos dividindo fases. Primeiro o arrebatamento da igreja, certo? Sim. Como é que será após o arrebatamento da igreja? Vai ter uma segunda... Vai ter essa vinda agora, após o arrebatamento? Sim. Então vamos lá. A igreja vai ser arrebatada. Certo. É a sequência. Nós seremos galardoados, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, né? Jesus disse em Mateus 8:11: muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão comigo na mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, né? Apocalipse 19:7 fala sobre as bodas do Cordeiro, cuja sua esposa já se aprontou. As bodas do Cordeiro é o evento da festa da igreja com Cristo. Isso é só para a igreja, só a boda para do a igreja. Cordeiro só para a igreja. Então, nesse período, a igreja será guardada. É a primeira fase. A igreja é arrebatada, galardoada e ela vai festejar o casamento. Mas aí não é vinda, aí é arrebatamento. Arrebatamento. Certo. O evento do arrebatamento conduz ao tribunal e às bodas. Aí vem a terra. Vamos lá. A terra, os judeus vão reconhecer um homem como Messias, que é o falso Messias, né? E isso, a igreja foi arrebatada, a grande tribulação foi Ela já estabelecida. Na minha visão, a tribulação inicia com a entrada de um líder global. E isso após o arrebatamento da igreja. Isso, Apocalipse 6, verso 1 e 2. E é muito claro, eu sempre gosto de especificar isso para quem estuda escatologia, que antes de debater, você não vê, Fábio, do capítulo 6... do capítulo 4 já ao capítulo 19 do Apocalipse, a igreja em ação na terra. Você não vê mais a igreja desaparece exatamente no capítulo 3. Então capítulo 4, capítulo 5 é a sala do trono, que o Senhor vai revelar a João, a sala do trono. Capítulo 6 ao capítulo 19, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O primeiro juízo de Deus é o cavaleiro do cavalo branco. É o anticristo. Que vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você está entendendo? Sim. Então veja, você não vê mais do capítulo 4 ao capítulo 19 a ação da igreja. Você consegue encontrar a igreja no capítulo 12. Só que o capítulo 12 do Apocalipse é um resumo de Gênesis ao Apocalipse. Veja que é a mulher e o dragão. Que é Israel, a mulher, vestida de sol. A vestimenta de sol representa a glória de Deus que envolve Israel. A Bíblia diz lá que a lua está debaixo do seu pé, fala da supremacia de Israel. Israel é superior a todas as nações do mundo. A Bíblia diz que ela tinha uma coroa com 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, e estava grávida. Então de Israel vem o Messias. A visão, viu-se também outro sinal do céu, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, diadema, nome blasfêmia, tal, e arrasta após si a terça parte das estrelas do céu, que é o único texto que daria referência que uma terça parte dos anjos se rebelaram. É Apocalipse 12, verso 3. Você não tem um embasamento para... Ali nos dá a entender que o dragão arrastou a terça parte das estrelas, que seriam anjos. Isso aí já é uma expressão antes do Gênesis. Então. Isso, aí olha lá, Apocalipse 12. Você vai para onde? Aí o dragão parou aonde? Na frente da mulher para tragar o filho. E aí você vê a perseguição do dragão a Israel até hoje.
Sim. Mas veja que ele tentou impedir, dentro de uma linguagem bem humana, a entrada do Messias, que foi a morte lá de Moisés, os primogênitos, nos dias de Jesus, Herodes, né? Fazendo ali o censo, mandou matar também os filhos homens das mulheres hebreias. E você vai ver a perseguição da geração de Abraão, de Davi, para que não viesse o Salvador. Mas lá em Apocalipse 12, verso 5, a Bíblia diz que o filho nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a qual regerá todas as nações com vara de ferro. E ali você tem a ascensão de Cristo. Olha só, o menino que nasceu da mulher foi assunto aos céus. Ele veio à terra, cumpriu o papel e foi assunto aos céus. Então veja, Apocalipse 12, você vê todo um cronograma profético. Se você entender Apocalipse 12, você entende Apocalipse inteiro. Porque entende praticamente a Bíblia, né? Tá tudo num capítulo. Tá tudo num capítulo. Se fosse para resumir o Apocalipse, a gente resumiria. Porque aí vem a vitória dos santos ali, Apocalipse 12:7, a batalha de Miguel. E aí vem a igreja, Apocalipse 12:12. Tá ligado ao arrebatamento. Festejais os céus e vós os que neles habitai. A igreja vai estar nas bodas. A Bíblia diz lá, né? Ai dos que habitam na terra e no mar, terra, Israel, mar, as nações, porque o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. Então, nesse período ali, a minha visão, Apocalipse 12:7, a batalha que ocorre ali, ela é uma batalha que ocorre no arrebatamento. Tá, o arrebatamento aconteceu, a igreja está nas bodas do Cordeiro, a grande tribulação já é uma realidade na terra, a manifestação do anticristo. Os judeus reconheceu o anticristo como Messias, só não vai permiti-lo se assentar no trono reservado para o Messias. Ele vai profanar. Não, ele vem para sentar no trono, daí ele vai quebrar, aí vem Daniel 9, né? Daniel 9:27, que ele diz que ele fará alianças com muitos por uma semana, e na metade da semana ele quebra aliança, principalmente com Israel. Tá, sobre as asas da abominação virá o assolador. Então ele trará abominações a Israel. Aí Israel vai rejeitá-lo como Messias, e aí ele vai marchar com as nações para exterminar todos os judeus à face da terra, que vai culminar no Armagedon.